Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar. Vamos falar do Ártico e da Antártica. Os territórios de gelo são os novos alvos de interesse das potências. Vamos entender o porquê na reportagem. Quem diria que os polos do planeta se tornariam alvo da cobiça das principais potências? Tudo por causa das mudanças climáticas trazidas pelo aquecimento global. O degelo no Ártico vai criar novas rotas comerciais. Dentro de 12 anos, elas poderiam encurtar a viagem de um navio cargueiro da Europa à Ásia de 30 para 18 dias. Além disso, a estimativa é de que a região concentre 20% das reservas de petróleo não descobertas do mundo e 30% das de gás natural. Muitos países também estão de olho na Antártida e espalharam bases de pesquisa pela região. É a nova corrida pelas riquezas ainda inexploradas. Belo território. Para debater o assunto, nós convidamos Joanisval Gonçalves, advogado e doutor em Relações Internacionais, e Paulo Câmara, doutor em Botânica e coordenador de projeto no ProAntar. Obrigado pela presença dos dois. Ô Paulo, explica para a gente o que é esse projeto ProAntar. O ProAntar é um programa de Estado criado na década de 80 para possibilitar a ida do Brasil ao continente antártico. Em 1975, o Brasil se torna membro signatário do Tratado Antártico. E em 83, ele se torna membro consultivo do Tratado Antártico. Para você se tornar um membro consultivo, ou seja, aquele que tem direito a voto, não só voz, ele tem que desenvolver pesquisa na Antártica, é um requisito. E o Brasil tinha interesse naquela época, pelo próprio contexto político da época, o Joanisval pode falar melhor sobre isso, em se tornar membro consultivo. Então, para fazer isso, foi criado o ProAntar, que é um programa de pesquisa científica para levar o cientista para a Antártica. Com a criação do ProAntar, possibilitou que o Brasil se tornasse membro consultivo. E nós ganhássemos voto, né, sobre os destinos do continente antártico. Perfeito. Politicamente, por que o Brasil tomou essa decisão de pesquisar na Antártica? Bom, quando a gente fala no continente antártico, a gente tem que lembrar que aquilo é um continente de superlativos. A gente pensa em 14 milhões de quilômetros quadrados, quer dizer, quase 2 vezes o tamanho do Brasil. Pense num continente, efetivamente, ao contrário do Ártico. É quase o tamanho da Rússia. É maior do que a Rússia. É maior do que a Rússia. Então, pense nesse continente. A Rússia são 11 milhões de quilômetros quadrados. Pense num continente, ao contrário do Ártico, que é água, efetivamente, apesar de nós termos muitas riquezas lá. O programa trata disso também e há um interesse crescente no Ártico. Na Antártica é terra. Na Antártica nós temos reservas minerais, na Antártica nós temos água em abundância. A gente costuma pensar que as grandes reservas de água doce no mundo estão no Brasil ou nos grandes lagos, né, no hemisfério norte, mas estão lá na Antártica. E, além disso... E dá para tirar essa água de lá? Com a tecnologia, ao longo do tempo, no futuro, isso pode ser uma alternativa. Hoje, a exploração dessa água não é economicamente viável. Porém, em caso de necessidade, no futuro, isso pode ser desenvolvido. É uma reserva importantíssima. Além disso, a Antártica é importante para a regulação do clima no planeta. E isso certamente vai afetar, inclusive, economicamente, os nossos interesses aqui na América do Sul, por exemplo. De que maneira isso? Bom, as frentes frias, a mudança climática provocada a partir da Antártica acaba afetando o território brasileiro. E a gente deve considerar esse tipo de questão. Isso significa que o Brasil deve pesquisar cada vez mais neste continente imenso. Como é que nós estamos hoje em termos de pesquisa neste continente? Temos dinheiro para isso, Paulo? Então, é uma boa pergunta. Eu só queria complementar o que o Joanisval falou. Cerca de 70% da água doce do mundo está na Antártica. Como o Joanisval mencionou, se trata da maior reserva de água doce do mundo. E hoje se fala que a água talvez seja o grande recurso do futuro, inclusive fruto de desavenças e guerras pela água. Nós nos orgulhamos muito de achar que a água está na Amazônia, grande reserva de água na Amazônia. Na verdade, 70% da água doce está na Antártica. E existe um embargo até 2048 que impede a exploração dos recursos minerais, inclusive água. A partir de 2048, esse embargo vai cair e aí as nações vão poder, talvez, né, explorar esses recursos. A tendência hoje é de que esse embargo caia e que o território seja dividido? Bom, eu vou lhe dar aqui uma perspectiva minha, Bob. Pois não. Em algum momento, as nações vão se voltar para a Antártica.
em algum momento da história, porque os recursos vão se exaurir. Então, vai acabar a água, vai acabar o petróleo, gás, e onde é que vão ter as únicas reservas? Vai ser na Antártica. Se você pensar que são 14 milhões de quilômetros quadrados, como o Joanisval bem mencionou, que é quase o tamanho da América do Sul inteira, a quantidade de gás natural, petróleo, ouro, intacto, né, inexplorado, é enorme. Então, em algum momento, os olhos vão se voltar para a Antártica. Não sei se vai ser em 2048 ou depois, mas em algum momento, inevitavelmente, se irão voltar para lá. Existe até, se você me permite, uma perspectiva que talvez a Antártica, no futuro, se torne um único local habitável da Terra. Com as mudanças climáticas, o lixo e o aquecimento, pode ser que a Antártica seja o único lugar onde o homem consiga sobreviver. Então é importante que o Brasil mantenha a presença lá. É o nosso futuro. Já volto. A questão territorial. Seria possível uma divisão pacífica do território? Bom, isso tem muito a ver com o Tratado da Antártica. Como o Paulo falou, esse embargo, melhor seria a gente falar em suspensão de qualquer exploração. Tem até um trocadilho que se diz congelamento de qualquer exploração mineral na Antártica. Isso é fruto do Tratado da Antártica e da renovação do tratado até 2048. Então, até 2048, nada se pode fazer. A partir daí, vai se rediscutir a exploração da Antártica e até certas pretensões territoriais ali, porque há várias pretensões territoriais. O Tratado da Antártica também congelou, de certo modo, essas pretensões. Que tipo de problema que nós temos hoje lá, territorialmente falando? Quem pretende o quê e quem não pretende que o outro pretenda essa Isso parte? é interessante. Vários países disputam ou têm interesse no território de determinadas áreas da Antártica e isso se sobrepõe. Por quê? Porque as teorias relacionadas à posse daquele território são diferentes. Há, por exemplo, a teoria da descoberta, que diz que quem chegou primeiro teria direito àquele território. Há a teoria da continuidade ou contiguidade. Por exemplo, no caso do Chile, o Chile considera uma parte da Antártida seu território. E não discute isso. Se a gente for a Punta Arenas, lá no sul do hemisfério sul, no extremo sul do hemisfério sul, ali perto de Punta Arenas tem um marco dizendo: você está no meio do Chile. No meio do Chile? No meio do Chile. Ou seja, se considera o território antártico. Eles têm bases na Antártica, tem população vivendo lá, tem criança que já nasceu na Antártica. Então, é muito interessante. Essas são as pretensões chilenas. Os argentinos têm pretensões que se sobrepõem às pretensões britânicas ali. Então, a disputa... Em relação a Falklands? Não, as Falklands são ali é outra perspectiva. É sobre o território antártico mesmo. Há aqueles países que têm uma pretensão em razão da projeção no mapa do globo do seu território. Então, o país se projeta e leva até a Antártica. Leva uma linha pontilhada para lá, eu estaria ali. Exatamente. Então, tudo isso gerou discussão à época do Tratado da Antártica, na década de 50. Ali, os Estados Unidos bateram o pé naquele momento e disseram: não, vamos fazer o seguinte, vamos nos reunir e estabelecer o que a gente chama em direito de um regime internacional para a Antártica. Perfeito. A Antártica é considerada de domínio público internacional, mas os países não abrem mão das suas pretensões ali. O Brasil está bem localizado ali em termos de pesquisa. Nós temos dinheiro para colocar uma bandeira ali e ficar pesquisando com conforto, professor? Nós temos já a bandeira lá desde a década de 80, quando o PROANTAR foi criado, quando a Estação Brasileira Comandante Ferraz foi inaugurada, e mesmo quando ela pegou fogo, ela foi destruída completamente em 2012. Vocês devem se recordar, inclusive, com perda de vidas humanas. 2 militares de marinha que, ao tentar debelar o fogo, faleceram. Mesmo nessa época, o Brasil sempre manteve a sua bandeira hasteada lá. Nós vamos inaugurar agora em março a nossa nova Estação Antártica Comandante Ferraz, com 17 laboratórios. Então, vamos ter uma situação de bastante conforto para a pesquisa. Temos também 2 navios polares, um deles extremamente bem equipado para a pesquisa, que é o Almirante Maximiano. O que nos faltava eram recursos, dinheiro para a pesquisa. Então, você vai à Antártica, você tem um laboratório, mas o que é que você faz com esses dados depois que você volta para o continente? No meu caso, por exemplo, eu trabalho com DNA. Eu preciso analisar esse DNA, preciso sequenciar esse DNA. Então, eu preciso de dinheiro, fala que é a gasolina, né? Nós temos o carro, que são os navios, temos o carro, que é a estação, mas a gasolina para fazer a pesquisa estava faltando. Saiu um edital de 18 milhões de reais para essa gasolina, para que a pesquisa possa andar. Então, nós estamos respirando um pouco aliviados com isso. Não é o valor ideal, mas é um valor acima do que nós esperávamos. Mas a competição vai ser muito grande também.
porque como a pesquisa no Brasil hoje está tendo baixíssimos investimentos, todo mundo, mesmo que não sabe onde fica a Antártica, vai querer concorrer por esses valores. Então, é uma notícia boa, mas também a saída do edital não garante que o dinheiro vai sair. A comunidade científica está muito atenta a isso. Por exemplo, o edital de 2013, que era para ter sido pago até 2016, a última parcela foi paga em 2017, um ano depois da expiração do edital. Então, nós não sabemos quando que o dinheiro de fato vai entrar na conta do pesquisador. Mas as notícias são boas. Agora temos um recurso para os próximos 4 anos para que a gente possa fazer pesquisa antártica. Eu acho interessante a gente frisar um ponto aqui, que é a valentia dos pesquisadores brasileiros sob a coordenação do professor Paulo Câmara. Mesmo com a base em situação de precariedade lá na Antártica, a pesquisa continuou. Eles passaram muito tempo lá acampados no gelo. Conta um pouquinho para a gente disso. Existem várias maneiras de você fazer pesquisa, ou em bases, né, ou em navios, ou acampado. No nosso caso, como nós somos da área de botânica, nossos pesquisadores do meu grupo são botânicos, não adianta muito trabalhar dentro do navio. Então, nós temos que ficar em terra. E nossa estação estava destruída. Então, tinham 2 estratégias: colocar o pessoal em base de países amigos, nos receberam os chilenos, os argentinos, os poloneses, e aí também acampado. Esse último verão, nós acampamos lá por 1 mês na Ilha Deception. É uma experiência bastante interessante. Inesquecível, eu imagino. Inesquecível, porque a Antártica, como o Jones falou, é contendo superlativo. Então, você pega ventos de 100, 150, até 200 km por hora. Pode arrancar a barraca e ele vai embora. Facilmente. Tem barraca que já desapareceu, nunca mais foi vista. Até hoje. Até hoje. Você sai para fazer seu trabalho de campo, quando você volta, cadê a sua barraca? Tem uma barraca aqui. Tinha uma barraca aqui, não tem mais. E não tem para onde correr, né? E não tem para onde correr. Jonisval, uma pergunta. Recentemente houve aqui em Brasília uma reunião importante, quase que um congresso, falando da participação do Brasil, em termos geopolíticos, na Antártica. O que a gente pode revelar sobre esse encontro promovido pela Escola Superior de Guerra? O que a gente pode dizer é que estão, e isso é muito positivo, como o Paulo assinalou, nós estamos voltando a discutir a Antártica. Durante muito tempo, esse ficou um tema distante, pouco conhecido, pouca gente, e aí é um dos méritos do Direito Sem Fronteiras, exatamente trazer o trabalho que eles estão fazendo na Antártica como pesquisadores. Pouca gente faz ou conhece esse trabalho. Pouca gente conhece o trabalho, por exemplo, das Forças Armadas do Brasil. A gente só consegue estar na Antártica porque nós temos a Marinha do Brasil lá com a base, com a logística. A gente só consegue estar na Antártica porque nós temos os aviões da Força Aérea que levam esses pesquisadores, levam suprimentos, abastecem a nossa base e os nossos pesquisadores lá. Então, esse seminário que houve há pouco tempo aqui, patrocinado pela Escola Superior de Guerra, foi um seminário muito interessante para se voltar a discutir essa temática e chamar atenção para um problema. Em 2048, parece muito distante, são 30 anos daqui para frente, em 2048 o tratado vai ser rediscutido. E para que o Brasil esteja na mesa de discussão e possa tratar efetivamente de Antártica ali, com peso, com responsabilidade, com autoridade, nós precisamos estar presentes na Antártica. Ok, nós voltamos a falar desse tratado, desse seminário que foi feito, daqui a pouquinho. Vamos para uma rápida pausa e voltamos logo. Não vai embora. Estamos de volta com Direito Sem Fronteiras. O senhor falava desse seminário que foi feito, patrocinado pela Escola Superior de Guerra, e a sua percepção, o Brasil hoje, em termos de governo, de política pública voltada para a pesquisa, reforça a sua participação na Antártica, e nós podemos estar mais tranquilos em relação a isso, porque se não pesquisar, não tem voto em 2048. Isso. Quando houver a definição do que será feito com o território, quem não estiver participando não vota. O Brasil entende isso e vai reforçar essa atuação lá? O Brasil entende isso, mas pode fazer muito mais ainda. Os recursos voltados, tanto à área de pesquisa como ao suporte a essa pesquisa, podem ser aumentados e podem ser melhorados. A gente gasta muito dinheiro. O Estado brasileiro gasta muito dinheiro com algumas questões que muitas vezes são secundárias. E quando a gente pensa num caso como esse da Antártica, pesquisa, presença,
é muito importante que nós possamos investir cada vez mais nesse processo. Eu costumo dizer que a Antártica é vista como um patrimônio da humanidade. De fato, é um patrimônio da humanidade, mas é um ativo do Estado brasileiro, é um ativo da política externa brasileira e é um ativo das nossas futuras gerações. Se nós não estivermos cada vez mais presentes na Antártica, estamos hoje, mas muitas vezes temos outros países que estão muito mais presentes. Para você ter ideia, Bob, os Estados Unidos têm várias bases no continente e tem uma base exatamente no Polo Sul, com 3 mil pessoas, mais ou menos, não é isso, Paulo? Isso eu queria falar com o Paulo. A base de 3 mil pessoas é em McMurdo, é um pouco abaixo, não é no Polo Sul, mas eles têm a base também no Polo Sul geográfico. Pronto. É um marco ali. É um marco, exatamente. Assim como os russos, depois a gente pode falar mais do Ártico, colocaram a bandeira deles no Ártico, o americano colocou a deles no Polo Sul geográfico. Bom, em termos de Polo Sul, quais são as outras potências que estão ali pesquisando bravamente? Todos os 29 países que são membros consultivos do Tratado Antártico têm que estar pesquisando bravamente para não perderem seu assento. 29 países. São 29 países hoje. Das potências, China, Estados Unidos... Todos os membros que têm assento no Conselho de Segurança da ONU estão presentes na Antártica, não é à toa. E são 29 países, dos mais de 190 reconhecidos pela ONU, né, que decidem o destino desses 8% do planeta. O Brasil, complementando o que o Genival falou, tem uma presença ainda muito tímida, Mauro. Se você comparar com o Chile e a Argentina, o Chile tem acho que 13 bases, a Argentina tem 11 bases. Na Antártica, além de possuir navios quebra-gelo, aeródromos, né? O Brasil não possui aeródromo, não possui navio quebra-gelo, possui apenas uma única base. E tem países que não são membros signatários, não têm tanta influência como o Brasil, que tem mais de uma base. Nossa presença é um pouco tímida. Por exemplo, professor? Nós temos países com... É difícil dizer que tem uma expressão menor, mas o Uruguai, por exemplo, é um país que tem uma expressão talvez geopolítica na América do Sul menor que o Brasil, possui 2 bases. 2 bases. 2 bases. O Chile e a Argentina possuem cada um mais de 10 bases cada um. A China? A China possui uma base em cada setor da Antártica. Isso quer dizer o quê? 12 bases? Não, eu não sei exatamente quantas, acho que está na faixa de 7 bases. 7 bases. Que eles têm. Os russos também distribuíram bases ao longo de todos os setores da Antártica. E os americanos? Colocaram no Polo Sul geográfico, colocaram uma com 3 mil pessoas e uma outra menor em Palmer, né? Então tem 3, mas são 3 bases extremamente importantes. Então a presença dos outros países comparado com o nosso é absolutamente impressionante. Vamos fazer uma volta, vamos sair do Polo Sul e vamos agora até o Polo Norte, vamos até o Ártico, onde a disputa territorial parece que é um pouquinho mais acirrada. O senhor mencionou a Rússia. A Rússia colocou um totem no mar, lá no fundo do mar. Exatamente. Qual o objetivo? Qual o objetivo? Eu acho que o objetivo é extremamente geopolítico, né? E aí eu deixo o meu colega que é da área de relações internacionais para falar sobre isso. Marcar presença. Marcar presença. A ideia da Rússia era dizer, esse é um território nosso e que pode ser explorado pelos russos. Vale lembrar que, como a reportagem no início do programa assinalou, o Ártico, com o aquecimento global, passa a ter novas rotas de navegação e também a possibilidade de exploração de petróleo naquela região tem crescido muito. Então, os interesses ali são muito grandes, além de interesses também do ponto de vista militar, do ponto de vista da proximidade que se está ali, por exemplo, no hemisfério norte dos vários países ali. Para você ter ideia, as distâncias diminuem no Ártico. Eu me lembro que uma vez eu peguei um voo de Montreal, no Canadá, para Munique, lá no sul da Alemanha, e esse voo foi pelo Ártico, e ele levou 6 horas somente. Quer dizer, as distâncias são muito menores. Então, os russos, assim como os noruegueses, assim como os americanos, assim como os canadenses, têm consciência da necessidade de uma presença naquele território. Mas os americanos não têm uma presença tão marcante lá como os russos têm? Não. Por quê? Porque eles têm os canadenses ali. Os canadenses ficam um pouco no limite, mas os americanos estão no Alasca. Sim, que é só atravessar o canal de Bering ali. Exatamente. E outra coisa, a presença dos americanos é muito significativa por meio dos submarinos nucleares, que ali é rota de submarino nuclear o tempo todo. E de vez em quando há contatos entre submarinos nucleares americanos e russos. Quer dizer, nós poderíamos dizer hoje que aquele território ali é o território mais densamente povoado por pesquisadores e militares. Hoje.
Hoje, há grande quantidade de militares e pesquisadores naquela região. Não sei se na Antártica nós teríamos mais pesquisadores, mas certamente militares ali é uma área de interesse geopolítico. É bom lembrar que até o século XIX o Alasca pertencia à Rússia. Os americanos compraram o Alasca da Rússia no século XIX. Será que os russos gostariam de comprar o Alasca de volta? Eu acho que muita gente em Moscou se arrependeu da venda. Sem dúvida nenhuma, muita gente ali se arrependeu da venda. Até porque o Alasca é muito interessante para os Estados Unidos. Garante que o país, por exemplo, seja maior do que o Brasil e tem reservas de petróleo muito grandes. A exploração no Alasca de petróleo já causou uma série de problemas para os Estados Unidos em questões ambientais, né? Verdade. Como é que se pode fazer uma pesquisa econômica de petróleo, por exemplo, sem destruir a natureza? Eu queria só fazer um complemento do que ele falou, que a projeção que a gente tem do mapa dá a impressão que a Terra não é redonda, né? Quando você trabalha no região dos polos, isso se torna muito evidente. Eu, quando era mais jovem, quando se falava de guerra nuclear, imaginava um míssil saindo de Moscou, indo por cima da Europa, atravessando o Atlântico e caindo em Nova York. Na verdade, essas trocas de mísseis que aconteceriam, isso é tudo pelo Ártico, exatamente, né? As distâncias são muito mais curtas. Então, a gente tem que lembrar que a Terra é redonda, né, e que as distâncias que estão ali são bastante significativas. Em relação à questão ambiental, Bob, dois aspectos importantes. Lembrar que o Ártico é um oceano, e o Oceano Ártico é água internacional. Então, nesse aspecto, se assemelha um pouco à Antártica, né, porque são áreas internacionais. Mas o Ártico é mais fácil de exploração, porque você tem uma camada de gelo, que é a água do mar congelada, e depois você tem um mar que é relativamente raso. Então, a exploração é mais fácil do que na Antártica. Por exemplo, você teria que perfurar 2 quilômetros de gelo para chegar no continente, para então começar a perfurar em busca de petróleo, por exemplo. Seria o pré-sal em cima do pré-sal. É algo desse tipo. É muito mais difícil, né? Muito mais caro. No Ártico, não. E como o gelo no Ártico está derretendo uma taxa muito rápida, a exploração vai ficando mais fácil. Agora, esperamos, aí eu vou falar como biólogo, que um dia nós não precisemos explorar petróleo por causa das energias alternativas, as eólicas, fotovoltaica, que evitaria desastres como esse que aconteceu no Alasca, da Exxon Valdez, entre outros problemas associados diretamente à exploração de petróleo, de hidrocarbonetos em geral. À medida que a gente vai caminhando nas energias renováveis, isso deve ser, em breve, passado, né? É uma perspectiva do biólogo. Do ponto de vista da Rússia hoje, manter reservas de hidrocarboneto, gás, por exemplo, é também uma ferramenta geopolítica, porque é uma maneira de a Rússia ter um relacionamento mais amigável com os europeus de maneira geral, né? Sem dúvida nenhuma. A Rússia é uma potência energética. A Rússia abastece a Europa com gás e a Rússia produz petróleo. Então, essa questão energética é fundamental para eles. E aí, com uma particularidade, hoje, cada vez mais, isso é usado geopoliticamente, inclusive para pressionar, por exemplo, os europeus em questões como a questão da Ucrânia, a questão da Crimeia ali. Então, é um ativo para os russos essas reservas de petróleo, esse patrimônio que eles têm como petróleo. No caso russo, se nós falarmos em fonte de energia renovável, de energias renováveis, nós temos uma situação um pouco peculiar, porque a Rússia tem um inverno duro, né, e não teria um verão suficiente para, por exemplo, fazer uma captação de energia solar, e ao que consta também não teria energia eólica, não é? Que tipo de alternativa de energia renovável a Rússia poderia ter fora dos hidrocarbonetos, os combustíveis fósseis? A energia fotovoltaica é uma opção, mesmo que a Rússia tenha invernos longos, ela também tem verões longos, né? Então, ela pode captar energia solar durante seus verões. Agora, é uma mudança de paradigma. A Rússia tem grandes reservas de hidrocarbonetos e não precisa, talvez, se preocupar com isso por muito tempo. E, por isso, o avanço dela, na minha visão de biólogo, agressiva para cima do Ártico, né? Abrindo novas plataformas de petróleo, explorando, colocando a sua bandeira, né, no Polo Norte, lá embaixo d'água, porque ela está pensando em investir nisso. Esse é o caminho que eu acho que a Rússia encontrou. Agora, há sim sempre a possibilidade, países pequenos como a Holanda, por exemplo, colocam seus captadores de energia eólica no mar, né, para captar energia também da variação das ondas, das marés. Existem várias possibilidades, a decisão é política.
Decisão política. Não sei, aí o político aqui é o Joanisval para falar melhor sobre isso, mas decisão política. Que potencial a Rússia com certeza tem. Quer dizer, para a Rússia hoje valeria a pena estabelecer aqui no Ártico, não valeria a pena estabelecer uma política, digamos assim, de descoberta de novas fontes de energia, né? Não, o interesse russo ali está muito voltado ao petróleo. Ao petróleo. Efetivamente, petróleo e gás. Não é à toa que há pouco tempo Putin reforçou a presença militar russa na região. E isso tem chamado a atenção do Ocidente e tem gerado preocupações também, porque ali o Ártico é um ponto onde a Rússia encontra com muita facilidade as forças da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Eles estão lá? Estão lá, a OTAN está presente lá. Está presente ali? A OTAN está presente lá. É o que deve garantir essa pax momentânea, né? É um equilíbrio de terror ali, é uma estabilidade preocupante. Do ponto de vista do direito internacional, haveria possibilidade, por exemplo, de uma reestruturação do Ártico? Porque eu tenho a impressão que se houver um conflito sério aqui no Ártico, ele pode ter sérias consequências para o globo como um todo. Sem dúvida nenhuma. Possibilidade sempre há. Isso depende muito do interesse dos Estados em estabelecer um regime específico para ali. Assim como foi com o mar, que a gente sempre lembra que é a última fronteira. O mar, a fonte de riquezas, a fonte de vida. Nós tivemos um regime internacional para tratar do mar. Nós temos um regime internacional para tratar da Antártica. Nós temos regimes para tratar do espaço. Então, se houver interesse, é possível se estabelecer um conjunto de regras para o Ártico. Fenômeno. Muito obrigado. Chegamos, infelizmente, ao final do programa. Agradeço aos dois pela participação e agradeço também a você que nos acompanhou. No próximo programa, vamos falar sobre geopolítica no Oriente Médio. Acompanhe a nossa programação no site da TV Justiça e acesse também o nosso canal no YouTube. TV Justiça Oficial. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.